Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Massa Madre Talks e hoje eu tenho comigo um convidado mais que especial. É analista de sistemas de informação e trabalhou por 18 anos nessa área. Tem um projeto social no Moçambique onde ele ensina crianças e famílias carentes a fazer o pão, porque pão é vida. E ele é dono de uma das maiores escolas de formação de panificação do Brasil. Eu tenho comigo aqui hoje Alex Duarte, o Alex da Padoca do Alex. Alex, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você pelo convite, o Márcio, representando toda a equipe, ao Massa Madre Blog. Legal. Feliz demais de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história e também falar sobre pão também, né? Alex, você sabe que quando você chegou aqui, eu cheguei pro time e eu falei assim, ó, ele está no meio de nós. Eu vi essas histórias. O pai do pão tá aqui. Bacana, Alex, obrigado. Como é que começou a sua trajetória dentro da panificação? Conta pra mim. Eu comecei fazendo pão em casa, como a maioria das pessoas, né? Começou a fazer pão. Nesse período de pandemia, que virou pandemia, né? Pandemia. Eu também fui mais um, não na pandemia, né? Bem antes, comecei em 2016. E eu sempre gostei muito de pão, só que eu não conseguia comer o miolo do pão, muito louco isso, né? Eu comia a casca, não comia o miolo, eu tirava o miolo fora, porque o miolo me fazia mal, só que eu não sabia o porquê que o miolo me fazia mal. E assistindo um programa da querida Rita Lobo, tá? Eu sou fã da Rita Lobo. Panelinha. E ela mostrou no livro de um autor que hoje é um grande amigo meu, que é do Luiz Américo Camargo, do livro Pão Nosso. Caramba. E eu comprei esse livro e comecei a fazer pão em casa. Pão em casa, pão na panela, pão na casa, pão na panela. Então a minha história com o pão começou com pão de fermentação natural feito em casa. E isso em 2016? 2015 para 2016. Cara, você me falou um pouco, a gente estava conversando nos bastidores aqui, que você é analista de sistemas de informação e trabalhou por 18 anos com isso. Exatamente. Na verdade, um pouquinho mais, pouco mais de 20 anos. Legal. 18 anos na última empresa. Exatamente. Legal. Isso lá na cidade do Rio de Janeiro, você sempre esteve por lá? Sim. Atuando como analista de sistemas, numa empresa, fundo de pensão de Furnas Eletronuclear. E eu tive a sorte de trabalhar perto da Slow Bakery. Então, eu tinha um quarteirão, eu trabalhava aqui e a Slow era só virar a esquina, a Slow Bakery era do lado. Então, acho que o cheiro me levou até a Slow, então chegava na padaria e via aqueles pães sendo assados, aquele primeiro contato com o Rafa, então isso também mexeu muito comigo, entendeu? O Rafa da Slow, você estava comentando que é o desbravador, né? O cara que começou... O Rafa é o pai de todos, né? O Rafa é o cara que começou, o cara fez uma padaria na rua do cemitério ter fila de manhã antes de abrir a padaria, que loucura. Né? Numa rua onde só tinha mecânica, né? Só tinha oficina mecânica, o cara monta uma padaria na rua do cemitério e na parte da manhã, antes de abrir a loja, tinha fila. Então esse é o Rafa, né? Entendi. Então ele que começou esse movimento todo no Rio de Janeiro. Agora, você começou a aprender panificação por um livro. Sim. E aí você foi lá testando e se aprimorando, porque lá em 2015, sim, a internet não era tão popular assim, não tinha tantos cursos, os cursos eram presenciais. Como é que foi a sua trajetória de aprendizagem, assim, que você foi se desenvolvendo até chegar aonde você está hoje? Eu sei que você acabou com a garagem da sua casa, né? Exatamente. Eu comecei dentro de casa, numa mesa 1 por 1, né? Era literalmente 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado, uma mesinha de mármore que ficava no cantinho da minha cozinha para não atrapalhar a esposa. Isso é importante. Né? Isso é importante, não né? Atrapalhar quem manda. E aí comecei a fazer pão e eu comecei a fazer todos os pães daquele livro. E eu percebi que eu tinha um certo talento para aquilo. Sim. Os primeiros pães não saíram tão bons, mas a partir da terceira, quinta fornada, os pães começaram a sair. E aquilo começou a mexer muito comigo, né? Eu saía do trabalho tarde, eu trabalhava longe de casa, então eu levava 2, 3 horas para chegar em casa, sair do trabalho para chegar em casa. E quando eu chegava em casa para fazer pão, por volta de 8 horas da noite, eu fazia um pão de longa fermentação, eu terminava de madrugada. E a minha esposa olhava para mim e falou assim, você vai fazer pão a essa hora? Eu falei assim, vou fazer pão a essa hora. Aí você tá maluco? Eu falei assim, não, eu preciso fazer pão. Na época eu não estava muito bem. Certo. Emocionalmente não estava muito bem, mentalmente eu não estava muito bem e eu precisava de um resgate. O pão
foi usado como resgate para mim, assim como eu sei que hoje o pão é um resgate para muitas pessoas. Cara, tem um parceiro nosso aqui, o Gino, que uma vez ele falou para mim assim, ele falou, como você mesmo disse, que além da frase do pão é vida, o alimento é vida, ele falou assim, a posição que o chefe tem na vida da pessoa, o que a culinária tem, é de restaurar. Exatamente. E aí quando você fala isso, vai muito ao encontro dessa colocação dele, né? Precisava de um resgate. Então, é como se a panificação, naquele momento, fizesse a restauração do Alex para ele poder seguir mais um dia. Sim, quando a gente faz pão, a gente abre mão de todos os nossos problemas. Esquece o boleto que tem para pagar, esquece as crises familiares, os problemas externos. É você e a massa. É a massa quem comanda. Então você deixa de ser o centro e a massa passa a ser o centro. Então isso mexe muito com quem faz pão, né? E não adianta querer acelerar, né? Não. E aí você vê a força do tempo nas coisas. Exatamente. Fazer pão é controlar tempo e temperatura. Sensacional. Ainda como analista de sistemas, a gente estava contando, você estava me falando que a gente saiu para jantar e que o diretor da sua empresa te pegou com um saco de farinha nas costas. Eu lembro como se fosse como se fosse hoje o primeiro dia que eu comprei um saco de 25 quilos de farinha. Isso é inesquecível para qualquer padeiro que começou a fazer pão dentro de casa. Né? Então a farinha chegou, eu tinha uma reunião naquele dia, então fui tudo arrumadinho, né? Fui avisado que o carro da farinha estava lá de fora, recebi a farinha, como um bom padeiro, botei a farinha no ombro, 25 quilos de farinha, atravessei a catraca, e quando eu estava atravessando a catraca, do outro lado veio o presidente da empresa. Meu Deus! E aí ele olha para mim, e aí Alex, tudo bem? O que é isso aí? O Sérgio, isso aqui é a minha outra vida. Um dia a gente conversa sobre essa outra vida. Então, a panificação ela começou a tomar conta até mesmo do meu trabalho de TI. Porque fazer pão é algo impressionante, porque você começa a fazer mais pão do que você necessita para comer, porque a vontade de fazer é maior. Então você faz mais vezes para poder praticar, para poder modelar mais vezes, pré-modelar mais vezes. Então você faz uma quantidade maior que você começa a dar de presente esses pães. E as pessoas se encantam com o tamanho do pão, com o volume do pão. É um pão artesanal, um pão feito de fermentação natural. Você quer ver uma coisa que encanta as pessoas? É dar um pão de presente. Nossa, eu adoro receber pão de presente. É o melhor presente que a pessoa pode receber. E eu comecei a dar esses presentes para a empresa e as pessoas começaram a me encomendar esse pão. E eu fiquei feliz de receber essa encomenda, porque eu sabia que essa encomenda, esse dinheiro, pelo menos bancaria a farinha italiana. Sim. Então eu comecei a vender pães dentro da empresa. E as coisas começaram a se misturar. Puta, que legal. Hoje você tem um projeto social que você participa. Sim. Já há 10 anos, é isso? Vai completar 10 anos em 2026. Sensacional. E como é que começou essa história sua, essa relação sua com esse projeto social que é em Moçambique, né? Como é que começou essa história? Começou através do meu tio. Meu tio foi convidado a conhecer esse projeto em 2015. E aí em 2016 a minha família já estava envolvida com esse projeto, a gente adotou uma casa lá com 13 crianças e em 2016 ele levou médico, levou enfermeiro, levou dentista e eu fazendo pão em casa. Não tinha energia na aldeia, eu falei assim, vou ensinar a fazer pão aonde? Num vaso de planta, debaixo da terra e assado na brasa, que é o método pão a caçador, né? E eu não esperava, isso tomou uma proporção muito grande, passei por umas situações complicadas lá, tem um método que uma etapa do processo de fazer o pão que se chama autólise, e uma massa ficou esquecida porque a gente não conseguia assar todas as massas que a gente produzia. E um rapaz que estava com fome, o Aider, ele pegou essa massa crua e comeu. Então aquilo ali criou um movimento muito grande. Ali, nessa viagem, a gente já conseguiu dinheiro para montar a padaria social dentro de Quilimane, dentro da aldeia. E de lá para cá, hoje nós temos uma padaria social que funciona, temos um padeiro, a gente paga todo mês eu envio o valor do salário do padeiro para comprar farinha, para comprar lenha, para a gente poder alimentar mais de 200 crianças.
Todos os meses. Aliás, como eu falei do Rafa aqui no início do nosso podcast, da nossa conversa, o Rafa é o nosso mantenedor mais fiel. É mesmo? Ele não vai gostar de saber disso, mas algumas pessoas entram e saem, as pessoas pensam que só precisam doar grandes valores, mas qualquer valor, né, ele é bem-vindo para que a gente possa enviar essa farinha para lá. Então, o Rafa, desde o início, tá? Faça chuva ou faça sol, o dinheiro cai na conta lá para que a gente possa enviar a farinha para o projeto social em Moçambique. Eu acho que mais do que isso tem a história da doação do tempo, né? Sim. Que é o seu bem mais precioso, né? Que é o tempo é o que você faz, você transforma ele em qualquer coisa, né? E eu acho sensacional essa história dessa doação de tempo, de ir lá e se preocupar com o próximo. E eu vi... aliás, gente, se vocês podem procurar no site do Fantástico, tem uma matéria sobre a história do Alex, é muito legal, impressionante. E muitas dessas coisas que nós estamos falando aqui, eu vi nessa matéria do Fantástico. Inclusive, tem uma cena desse assamento desse pão dentro do vaso. Sim. Então, realmente transformar a precariedade ali em oportunidade, né? E poder mudar a vida daquelas pessoas de alguma forma. E hoje, essa sua padaria, ou a padaria social que vocês montaram lá em Moçambique, ela atende quantas pessoas lá? Você tem ideia? Hoje a gente atende crianças, a gente atende em torno de 200 crianças, fora alguns idosos viúvos, né? Então, a ideia do projeto é atender crianças órfãos e idosos viúvos. Né? 200 crianças órfãos? São mais de 200 crianças órfãos. Cara. Órfão de pai e mãe ou órfão só de pai ou só de mãe. É muita gente. Né? É muita gente. Essa comunidade tem quantas pessoas? Então, é uma aldeia, né? É uma aldeia, né? E eu, há muito tempo atrás, eu pensei que o pão pudesse ser a tábua de salvação desse projeto social lá, porque eu sempre quis que o pão fosse vendido lá. Né? Então ele fosse feito para poder alimentar as crianças, mas ao mesmo tempo vendido para obter recursos para ajudar no sustento do projeto. Mas hoje eu entendo que existe um outro meio de vida esse sustento, né? Eu sempre deixei isso muito claro, que a doação uma hora ela pode parar de chegar, né? Então a doação vem, mas um dia ela pode não acontecer. E hoje eu vejo o projeto, o nome do projeto se chama Bom Samaritano, e eles investindo em educação. Então, mais importante do que o pão é a educação. Então, hoje nós estamos lá com mais 2 escolinhas atendendo a comunidade. Então, as crianças órfãs não pagam pela matrícula, mas as crianças da comunidade pagam um valor, e esse valor tem ajudado a sustentar o projeto lá em Moçambique. Então, na verdade, a escola ela tem 2 papéis, né? O papel da transformação por meio da educação. Sim. E o papel de manter, da sustentabilidade financeira para o projeto. Sim. E o projeto social veio antes ainda, você já ia para o projeto social antes ainda como analista de sistema? Como analista de sistema. Eu a minha primeira viagem para Moçambique eu fiz como analista, a minha segunda como analista e a terceira como analista. Ou seja, por quase 3 anos, eu levei 3 anos para fazer essa transição. Sim. Depois que eu voltei de Moçambique, eu recebi vários convites para poder ministrar aulas de planificação. Só que eu não tinha tanto conhecimento assim. Só que também aprendi que é suficiente, que basta você transmitir aquilo que você já sabe. Ou seja, você não precisa ser 100% para você ensinar alguma coisa. Sim. E aí voltei para o Rio de Janeiro, comecei a abrir uma turma e não parei mais. Hoje completamos 276 turmas presenciais. E até final de 2019 eu atuei como analista de sistemas e com TI. Em 2019 eu pedi, né, entrei no plano de demissão voluntária na empresa e saí. Era uma empresa pública que você trabalhava? Eu trabalhava para o Fundo de Pensão de Furnas Eletronuclear. Era um fundo de previdência privada. Ah, entendi. E aí era tipo uma exoneração que você tinha que fazer? Aí, assim, eu era CLT, eu não fui concursado, mas como a gente trabalhava para Furnas, então a gente tinha todo esse vício de funcionários de Furnas, né? Então eu aderi a um plano de demissão voluntária,
Então eu aproveitei, praticamente eu recebi nos próximos 5 anos o que eu ganhava na ativa. Então eu falei assim, ou eu saio agora, sim. ou eu não saio mais. Então assim, eu arrisquei, mas foi um risco bem calculado. E também não é novidade, matéria do Fantástico tá lá, vocês têm que ver. Você saiu com 44 anos. Saí com 44 anos. Não foi fácil. Eu tenho 44 anos hoje. Estar aqui, para mim, também é uma virada de chave, porque eu sei zero sobre panificação. Então, eu me dou ao luxo de ser ignorante, porque e tem funcionado, porque eu faço as perguntas que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer, sabe? Sim, exatamente. Então, às vezes alguns convidados ficam assim, como assim você está fazendo essa pergunta? E é pura curiosidade mesmo, porque eu, como atuante no mercado de panificação, sou um bom degustador dos produtos, entendeu? Então, realmente vir para a produção de conteúdo é muito desafiador, né? Porque você nunca sabe o tanto que o cara que está do outro lado sabe, né? E o tanto que ele vai achar aquilo especial ou não. Pelo menos no meu caso, é mais assim, me colocar numa posição de aprendiz e entender toda essa mágica que é executada no mercado de panificação. Como você mesmo disse agora, quando você começou com as primeiras aulas, você não tinha tanto conhecimento assim, e a responsa aumenta, né? Sim. Porque o cara que fez o curso 1 com você vai voltar, porque ele vai querer o 2, ele vai querer o 3. É recorrência, né? Como é que é essa sua jornada de conhecimento, de busca por essa melhoria contínua? Eu acho que isso ficou muito claro. Eu falei no início dessa conversa, eu falei de um livro que eu comecei a fazer pão, que é o livro chamado Pão Nosso, do querido Luiz Américo Camargo. E em 2023 eu recebi um contato do próprio Luiz. Alex, eu quero fazer um curso com você. Tô de sacanagem. Aí eu falo, como assim, mano? Como assim, mestre? Aprendi a fazer pão com o seu livro. Aí ele, Alex, eu tô com um projeto aí. Hoje todo mundo sabe que projeto é esse. Na época ele não podia falar com ninguém. Hoje o Luiz está com várias padarias chamadas Na Janela. Né? Então ele abriu uma sequência de padarias, um conceito interessante sobre padaria. E ele falou assim, não, Alex, estou com um projeto aí rolando e eu quero estudar com você. Você evoluiu muito, não está, enfim, nem perto dos pães que a gente tem hoje no livro. Enfim, você sabe que eu não sou padeiro, eu sou jornalista, eu quero passar uma semana contigo. E quando ele falou isso, passou um filme na minha cabeça, né? Da minha evolução dos pães. É claro que os pães hoje que eu faço não tem nada a ver com os pães do livro, são pães de massas mais hidratadas, é um outro conceito. Não significa que os pães do livro eram errados, não. É um pão para iniciante, é um outro conceito completamente diferente. Então, saber que eu saí daqui e cheguei até aqui, passou um filme na minha cabeça de como é que foi essa evolução. E é engraçado que eu conto que na minha trajetória houve alguns trampolins. Alguns momentos da nossa história ocorrem para que a gente cresça. Dê o próximo passo. Tem uma história muito interessante que eu levei 3 anos dando aula usando panela de ferro. 3 anos dando aula usando panela de ferro. E eu assava dentro da panela de ferro? O pão dentro da panela de ferro. E eu usava um forno. Aqueles fornos antigos de guilhotina, com chama embaixo, para assar esses pães. E o meu sonho era ter 6 andares desses fornos para botar 12 panelas de ferro e assar tudo de uma vez. 12 pães. E quando eu contei essa história para minha esposa, ela falou assim, você tá maluco? Você se estressa assando 2 pães, você quer ter 12 panelas de ferro? Eu falei assim, mas o forno que eu quero comprar, eu não tenho condições de comprar agora. Aí ela falou assim, e a gente tinha uma reserva para a gente trocar o carro. Ela, pega esse dinheiro e compra o teu forno. E qual foi o forno? O forno da Ramalhos. Então eu comprei um andar do forno da Ramalhos, 60 por 80. Ali foi o meu grande trampolim. E já cabiam quantos pães ali? 6 pães de 1 quilo. Nossa, metade. Não eram uns 12, mas era metade. Eram 12, era metade. Mas o mais importante do que a quantidade de pães que cabiam naquele forno é que eu saí
de um diâmetro de uma panela de ferro para um diâmetro 60 por 80. E aí eu comecei a brincar. Comecei a fazer baguete, ciabatta, focaccia, brioche. Aí a minha cabeça começou a explodir. Eu cresci profissionalmente falando, com a chegada do forno. Cara, que loucura. E aí a gente faz uma mescla de técnica. É claro, você tem a inspiração, tem o dom, mas também a execução, né? O equipamento, ele faz toda a diferença quando você quer ganhar produtividade, quando você quer ganhar padrão, né? Quando você efetivamente quer começar um negócio, né? E, assim, quando você lançou a sua primeira turma, foi 2000 e... Foi depois que eu cheguei de viagem de Moçambique, em 2016. 2016. Assim que eu cheguei de Moçambique. E essa primeira turma, ela tinha qual característica? Quem eram as pessoas que... Iniciantes da panificação, a galera que queria fazer pão em casa na panela de ferro. Mas pessoas que já te conheciam? Então, eu comecei... Em 2016 nasceu a Padoca do Alex. Então a gente faz o Padoca do Alex, o @Padoca do Alex, faz 10 anos o ano que vem. Ah, que legal. Tá? E eu comecei a fazer... Você já era de TI, estava lá olhando para a rede social já... Na verdade, eu tenho alguns amigos padeiros até hoje que falam que assim, poxa, Alex, assim não vale, você já tem conhecimento prévio de TI, então você está lá na frente da gente. Você nem sabe fazer tão bem quanto a gente. Cara, eu posso até nem fazer pão tão bem quanto vocês, mas eu sei mexer com as redes sociais. Exato. Né? E é o que manda hoje em dia, exatamente, né? Então, eu comecei a fazer, por ter esse conhecimento, trabalhando com TI, eu trabalhei 6 anos na área de comunicação da empresa. Então, eu trabalhei diretamente com esse presidente que me encontrou pela catraca. Né? Então eu vi muita coisa funcionar de comunicação e eu apliquei isso para panificação. E eu comecei a mostrar bastidores. Há 10 anos atrás a gente não tinha isso. A gente tinha foto de pão pronto. Boa. Pão com pestana, pão assando o pão, mas não tinha processo. Não tinha execução de processo. E eu comecei a mostrar isso. Certo. Mostrar tudo. E as pessoas vão se interessando pelo processo. Porque pão é pão. Pão é pão. E aí, o que eu vi é que as pessoas tinham medo de mostrar um processo por medo de perder. Se eu estou mostrando, ninguém vai me procurar mais. Lê do engano, né? Quando você mostra que você sabe, que tem domínio sobre o processo, as pessoas continuam te acompanhando porque querem mais. Então, naquela época, 10 anos atrás, a gente mostrou uma proposta diferente de Instagram. Né? Não é à toa que é o sucesso que a gente tem hoje. Praticamente 315 mil pessoas no Instagram. Mas aí tem outras redes também. Tem YouTube, o Facebook, enfim, juntando tudo isso, tem quase 1 milhão de pessoas. Qual foi a maior turma para qual você já ministrou um curso? Eu ministrei um curso, tive o prazer de ministrar aula no Prazeres da Mesa, que é o maior evento de gastronomia da América Latina, né? Sensacional. Então tive o prazer de dar aula para uma plateia cheia, e tem até uma história interessante, que nesse Prazeres da Mesa eu ensinei a fazer uma focaccia, que aliás eu gravei aqui para o Massa Madre Blog, né? Vai estar aí, né? Posso falar? Não sei se eu posso falar. Pode falar. Vai ter a focaccia para vocês aqui, né? Ou seja, não tenho medo de ensinar o que eu sei, tá aí para vocês visitarem e aprenderem também. Mas nesse evento eu ensinei a focaccia e eu fui convidado para falar no Mesa Tendências, que é no maior palco que tem do Prazeres da Mesa. E falei sobre panificação, falei sobre o projeto social em Moçambique. E tem uma cena bem interessante que eu me emocionei, e isso não é muito difícil acontecer. Quando eu saí do palco, já bem emocionado, as pessoas levantaram e aplaudiram. Depois a Mariela veio falar comigo, Alex, isso normalmente não acontece tanto, da galera levantar e aplaudir. E quando eu fui sair do palco, eu dei de cara com um grande ícone da gastronomia do Brasil e no mundo, que é o Alex Satala. Sim. E aí ele vai estende o braço para mim e fala assim, de Alex para Alex, me abraça, me dá os parabéns pelo projeto. Então esse foi o maior público que eu ministrei a aula, né? Então foi bem bacana. Cara, que sensacional, meu. Hoje você ministra cursos presenciais?
Sim, Você ministra cursos online exatamente. e você também dá aula grátis, né? Na verdade, o meu maior público hoje é o público do gratuito. Certo. Né? A gente que está no meio da internet, de vez em quando recebe alguns recadinhos desaforados pela internet, né? E eu recebi um recado que dizia o seguinte: nossa, o seu curso é muito caro. E aí a minha resposta para ele foi o seguinte: o meu curso não é barato, porque eu valorizo aquilo que eu ensino. Sim. E ele é caro porque eu preciso manter uma galera que realmente não tem condições de pagar. Então alguém paga para que eu possa ensinar para alguém que não tem condições de pagar. Simples assim. Hoje a gente dá por ano, de 2 em 2 meses, só para você ter uma ideia, de 2 em 2 meses, eu dou aula para 13 mil pessoas de forma gratuita, por ano, de 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses. E essas aulas gratuitas são online? Online, ao vivo e online, onde eu ensino a fazer pão de fermentação natural e o fermento natural. Só o ano passado, a gente já atingiu quase 30 países. Só o ano passado. Que legal! Só o ano passado a gente atingiu 22 países. E é curso gravado ou você faz transmissão ao vivo? São duas coisas distintas, né? Na verdade, mesmo vindo da área de TI, eu estava tão envolvido com o presencial que eu nunca pensei em dar aula online. Só que a pandemia mudou muita coisa, né? Tive que parar de dar aula presencial e a gente lançou o nosso online no período da pandemia. Então a gente tem um período que eu ensino 10 dias de aula gratuita, onde eu ensino a fazer um pão e o fermento natural. 10 dias, ao vivo e online. Depois desse período de 10 dias, onde eu ensino literalmente a pessoa a fazer pão, a gente recebe fotos, relatos, enfim, eu convido essas pessoas para uma experiência um pouco mais íntima de 1 ano de curso online, já todo gravado. E ali eu ensino focaccia, ciabatta, pizza, baguete, tudo para o ambiente doméstico. Só que esse ano ainda, né, deixa eu datar aqui, né, a gente está em 2025, em alguns meses a gente vai lançar a Masterclass online. Ah, que legal. Então, para alta produção, usando que inclusive os equipamentos da própria Ramalhos. Você havia comentado comigo que um curso seu que tem muita procura é o de vivência em... É a Masterclass Vivência em Padaria. Esse o cara vai lá e passa um tempo com você produzindo. São 3 dias de alta produção. 3 dias de alta produção. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um sonho de abrir uma padaria, nada melhor como esse curso para você fazer um teste. E aí começa cedo, vai até a noite. De 8 às 18, durante os 3 dias. O último dia, o dia inteiro só assando. A gente assa, faz pães, né? Qual é o meu desejo, né? Primeiro é mostrar a realidade de um ambiente de padaria que não é fácil. Sim. Então a gente almoça nos períodos que dá, e a vida de padeiro é assim. Né? Aliás, esse curso era até mais cedo, ele começava às 7 da manhã, hoje a gente começa às 8, porque para ser uma vivência em padaria, devia ter que começar por volta das 5 da manhã. Isso, exatamente. Pô, mas esse padeiro tá muito Nutella. Esse padeiro tá muito Nutella, mas a gente dá essa chance para eles. Mas é uma experiência muito legal, né? Então os alunos fazem toda a mesa em plástico, a separação dos ingredientes, eles batem a massa, eles limpam a macieira, eles limpam o ambiente, Sim. Eles organizam todo, e a gente faz vários tipos de batimento de massa, né? A gente trata a massa de várias maneiras. Primeira fermentação em temperatura ambiente, primeira fermentação a frio, segunda fermentação em temperatura ambiente, segunda fermentação a frio. Por quê? Porque isso vai depender da logística de trabalho do cara, da equipe de trabalho do cara, dos equipamentos que ele tiver. Então a gente dá várias ferramentas para que ele possa, com a realidade dele, produzir um bom pão. E hoje a gente está falando só de fermentação natural. Sim. Você tem lá o seu levain, Sim. Seu terceiro filho, né? Meu Tamagotchi. Seu Tamagotchi. Quando que veio essa virada? Falou, não, eu vou sair então desse tipo de panificação, onde você começou a aprender no livro lá e tal, e falou, eu vou me dedicar à fermentação natural. Na verdade, talvez eu seja algo meio que diferente, né? Porque eu comecei esse livro... Ele já era de fermentação natural. Ah, que legal. Então, eu até sou conhecido no meio como um purista,
né? Ou seja, tudo que o Alex faz é só de fermentação natural. A prova que isso não é uma verdade, tá? É que eu gravei aí para o Massa Madre, né? A focaccia de fermentação natural, mas tem a pizza em telha, que é feita com fermento biológico. Mas aí o que a gente faz? Já adiantando, né? O vilão não é o fermento biológico, tá? O vilão é a quantidade que é utilizada de fermento biológico hoje em dia nas receitas e a curta fermentação feita nos produtos. Então esse produto termina de fermentar onde? Dentro do organismo das pessoas. Cara, a gente está com um time novo aqui de pessoas que, assim como eu, entendiam pouco, quase nada de pão, né? E aí eu tô apresentando os lugares para as pessoas, falando, ó, aqui eu vou te ensinar como que você come um croissant. E aí eu levo as pessoas na Carina, por exemplo. Sim. E aí também fomos lá no Fernando Oliveira e tal. E eu, quando comecei a trabalhar aqui, tive essa sensação que eu nunca tinha comido pão na vida. Porque eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, que a panificação lá é o pão congelado francês, sim, que é meio branco, meio preto, né? Porque ele tá mal assado, mal fermentado. Sim. E eu tinha sempre aquela sensação de que, nossa, que gastura que tá me dando esse pão. Eu tinha desistido de comer pão. E aí quando eu chego aqui para trabalhar, a gente tem um showroom aqui que todo dia tem alguma coisa, tem um assamento, tem gente fazendo... enfim, a gente brinca que a promoção aqui só vem depois que a pessoa subiu 2 números da calça. Então, eu sei bem o que é isso. Realmente é diferente, né? O tipo de panificação que eu conhecia para o tipo de panificação que eu tenho conhecido agora. E aí isso envolve pizza. Sim, tudo que tem massa, né? Pelo amor de Deus, as pizzas de fermentação natural, inclusive que você nos apresentou ontem, o pessoal estava guardando a cebola de cima da sua pizza. Eu vou te contar a pizza tá boa, mas essa cebola tá demais. Eu falo, gente, realmente a gente muda de nível, né? Outro patamar, né? Pô, o problema é voltar atrás, né? Não volta. Esse é o problema. Uma mente expandida, um estômago bem tratado jamais volta ao estado original. Exatamente. Jamais, cara, jamais. Pô, que sensacional. Muito bem. Hoje existe um número, né? Você já deu aula para quantas pessoas desde quando a escola começou? Então, porque esse número é bem alto por conta do online, né? Então, se são 6 turmas online por ano, que eu dou de 2 em 2 meses, e a cada turma eu vou arredondar para baixo, a gente pega 10 mil pessoas, então só aí, né? A gente está falando de 60 mil pessoas. 10 mil por 6 meses, dá quanto? 60 mil pessoas? Errei, né? 10 mil? Depois você corta aí, tá? Não, mas isso mesmo. 10 mil em 6 cursos, né? 6 vai dar 60 mil pessoas por ano. Por ano só? Por ano. Vezes os 10 anos, são 600 mil pessoas só no online. Só no online. No gratuito. Fora no presencial, que a gente já ultrapassou 7 mil pessoas. Hoje você está em 2 mercados, né? Você está no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sim. Você faz um lá e um aqui? Essa que é a dinâmica? Na verdade, eu estou em São Paulo de 2 em 2 meses. O meu maior público hoje é São Paulo. Então, 60% do meu público é São Paulo. Então, eu dou mais aulas no Rio de Janeiro, mas o meu maior público é São Paulo. Então, é um lugar que eu agradeço muito, né? Eu campeão de vendas do curso online também, são os paulistas, né? Então, confesso que sair de casa não é fácil. Imagina. Dar aula fora da sua casa não é fácil, ainda mais que eu tô com o instituto todo pronto, todo montado, tudo à minha mão. Do seu jeito. Tudo do meu jeito, com a equipe ali já sabendo exatamente o que eu preciso. Então, sair de lá para vir para qualquer ambiente que seja fora do meu não é fácil, né? Eu já tenho até uma resposta pronta. Hoje a gente recebe convite para ir para o Brasil inteiro. Mas eu tenho priorizado um pouco a minha família. Estou com 2 filhos que daqui a alguns anos já não vão estar mais dentro de casa. Sim. Então, eu preciso... O mais velho chama como? Oi? O mais velho chama? Davi. Tá o Davi, você segurou ele, né, na verdade. As finanças da sua empresa estão com ele agora. O Davi hoje cuida de toda a parte administrativa, financeira, contábil,
pessoas, né? Você que me acompanha aí pode estar percebendo que a gente faz muita coisa e realmente é muita coisa, mas a gente tem uma equipe grande também para atuar em cima disso aí. Deve dar um orgulho imenso, né? Eu tenho uma filha de 13 e ela começou a pintar quadros agora. Eu fiz aniversário semana passada, ela trouxe de presente um quadro que ela pintou. Eu falei, puta merda. É sensacional. O orgulho de ver um filho progredir, não é? Não. Para mim é importantíssimo. Essa semana eu estou a semana aqui toda em São Paulo gravando com vocês e ter ele aqui por perto, né? Cuidando das coisas lá, né? E ter alguém com quem conversar, ter alguém com quem dialogar e a forma como ele tem para aprender também. Isso para mim também não tem preço, né? E a minha filha acabou de entrar agora na faculdade, passou no vestibular, na UF. Que legal. Né? Vai ser, daqui a 4 anos eu tenho uma advogada aí para poder me ajudar também. Bom, essa é uma boa. Eu vou falar pra minha filha, vai desistir de arte, você precisa ser advogado. Né? Exatamente. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Vai saber. Pô, que sensacional, cara. Muito bom mesmo. Alex, e aí quais são os seus planos para o futuro? Como é que você enxerga, na verdade? Antes da gente falar dos planos do futuro, eu tenho mais 2 perguntas. Tem muita gente que são Alex lá no passado, que de repente estão presos numa cadeira. Sim. Que não faz sentido mais. Sim. Como você estava na cadeira de analista de sistemas. Sim. E que de repente não tem a coragem que o Alex teve. Ou o apoio que o Alex teve, né? Porque a sua esposa... Não, você viu lá, né? Cara, eu acho que... Viu lá no programa que ela apoiou, né? Ela falou, tudo bem, mas ele gosta. Cara, então eu acho que isso é sensacional. O que você tem para dizer para essas pessoas que estão lá infelizes e que não têm a coragem do próximo passo? Eu sei que a gente tem conta para pagar. Eu acho que isso é o que segura mais, né? Naquela época, 2 filhos pequenos, estudando, um monte de auxílio, me prendendo na empresa, ela vai te dando um monte de auxílio para te prender mesmo. Então a primeira coisa que você pensa é o seguinte, eu tô com 44 anos, vou sair. O mercado é violento, né? Violento. Depois dos 40 anos, as coisas vão se restringindo. Ainda mais no mercado de tecnologia, que todo dia tem uma tecnologia nova. Ainda mais a molecada vem te devorando, né? Então, eu sabia que eu não teria muita oportunidade se eu saísse. Então, a gente fica com medo, eu senti muito medo de sair. Mas, ao mesmo tempo, e é algo que eu acredito, né? Eu só tenho essa vida para viver. Cara, sensacional. Eu só tenho essa vida. Só hoje? Eu só tenho hoje, eu só tenho essa chance. É claro que você tem que conversar com o seu cônjuge, é claro que você tem que fazer uma análise financeira, é claro que você tem conta para pagar, né? E eu, assim, consegui sair mediante um plano de demissão voluntária, então sou muito grato a Deus pela essa oportunidade de sair dessa forma, mas eu estava doente, cara. Não é que eu não amava o que eu fazia, é que eu não estava bem. Eram quase 3 horas para chegar do trabalho e quase 3 horas para voltar. Então era de 4 a 6 horas em trânsito todos os dias. Eu morava numa cidade dormitória, então eu tinha que sair para uma outra cidade para poder trabalhar. Sempre foi assim a minha vida inteira. E chega uma hora que a conta chega, né? E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Rafa da Slow, olha o Rafa voltando aqui. Eu saí da minha mesa, isso eu já estava dando aula já. O Rafa, não aguento mais, cara. Não aguento mais, preciso sair, não aguento mais a fundação, não aguento mais olhar para a tela do computador, só penso em farinha, só penso em pão. E o Rafa, pô, brother, ele assim mesmo que ele fala, pô, brother, sai, cara, se tudo der errado, você vem trabalhar aqui. Porra, então já deu certo. Já deu certo. Então já deu certo. É tudo que eu queria, trabalhar na padaria, então já deu certo. Então o Rafa foi um cara que, eu acho que ele não tem a noção do quanto que ele me ajudou. Em tudo, nesse processo. Então, um cara com um coração gigante, né? Então, esse passo foi difícil de ser tomado, mas você sabe que eu até esqueço que eu já passei por lá, cara, porque virou a chave de uma forma que não deu tempo nem de olhar para trás. E aí também eu acho que esse medo vira motor, né? Vira. Tem que vir uma energia. Que aí quando você olha do quarto do lado, fala, porra. Quando você tem alguém que depende de você, filho.
Não tem jeito. Realmente é uma energia monstruosa, assim. Hoje eu falo, hoje a escola está montada, tá tudo no seu lugar, mas eu tenho uma parede lá onde eu mostro o forno na garagem da minha casa, o carro, eu tinha um carro, um Honda Fit que rebate os bancos, que cabia tudo que eu precisava para dar aula no sábado. Eu levava panela para vender, eu levava baneton para vender, cesta de fermentação, eu levava as massas fermentadas que a gente ia assar durante o curso, tudo no carro. Então eu acordava muito cedo, arrumava o carro para descarregar o carro no dia de curso, para no final do curso arrumar tudo, botar no carro. Hoje eu não preciso mais desarrumar carro. São processos. Comecei com uma mesa 1 por 1 de arrumar carro e hoje a escola pronta. Cara, pegando esse gancho é o processo e voltando naquilo que você falou que só se vive uma vida. Eu acho que isso também é um reflexo da nossa maturidade, né? Mas eu passei a ser muito mais feliz quando eu entendi essas duas coisas. Que o lá não existe. Sim. Né? Eu quero chegar lá. Onde é o lá? Agora. Exatamente. Então, já que o lá é agora, eu vou fazer o meu melhor agora. Sim. E quando você fala, eu vou fazer o excelente também não existe. Porque quando você chegar num determinado nível, você vai querer ir dar o próximo passo. Exatamente. E quando você der o próximo passo, você vai querer dar o outro passo. Então, às vezes, a gente fica muito com aquela síndrome de Brasil, sabe? É o futuro, eu sou o país do futuro. E, na verdade, você tem que fazer o agora, né? Sim. Você tem que realmente se prestar a fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem hoje. Sim. Para as pessoas que estão querendo, então, enveredar para o segmento de panificação, chutar os seus baldes longe, né? Que agora, espero que depois disso as pessoas tenham coragem de chutar os baldes. Por onde você acha que elas deveriam começar? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que se você quer trilhar esse caminho, né, tá trabalhando, mas ama a panificação, não tem muito o que escolher, você tem que fazer isso os dois por um tempo. E como é que eu sei que está na hora de você sair daqui e ficar só aqui? É quando você conseguir um certo sucesso aqui também. Porque não dá para você sair com a cara e com a coragem também. Sem perceber que você já construiu algo aqui. Quando eu saí de TI, eu já tinha construído algo aqui. Alex, mas quando você saiu da fundação, lá onde você trabalhava, você já tinha 50 mil seguidores. Isso não é para qualquer um, realmente não é para qualquer um. Mas você consegue vender quantos pães aqui? Você já está vendendo quantos pães aqui? Já não está dando conta de assar pão na panela? Igual quando eu falo, qual é a hora de você comprar um forno? É quando você não consegue mais, a panela já deu. É quando você passa 15 horas assando pão na panela e está com o braço todo queimado. Sim. Você precisa de uma macieira em que momento? Não consegue mais, não está dando conta de produzir pão nas mãos? Já está dando um monte de it? Parte para uma macieira. Porque, infelizmente, equipamento de padaria não são tão baratos, né? Então, às vezes, as pessoas acabam investindo fora do momento, acabam comprando equipamentos errados e não um equipamento que vai realmente atingir o objetivo daquele produto. E os equipamentos são caros, né? Assim, montar uma padaria é muito cara. Então, é preciso de alguém para dar esse apoio. Né? Alguém que tenha conhecimento do mercado, que não vai querer te empurrar qualquer equipamento. Né? Então, e não é todo lugar que tem isso, né? Não é todo lugar que você deve ir, porque tem gente por aí que vai querer te empurrar qualquer forno, qualquer macieira, qualquer fermentadora. Né? Então não é assim, a gente precisa ter muito cuidado, saber o que equipamento precisa para construir, para realizar aquele produto. Além desse contexto, claro, né, de você ter uma ideia, tá bom, eu preciso de tal equipamento, isso, aquilo, tem também o aprimoramento técnico, né? Sim. Porque não adianta você ter
Uma Ferrari e não saber dirigir. Não adianta, não adianta. Não adianta ter uma dúzia de livros na sua mesa se você não coloca em prática. Eu, por exemplo, vou te contar um segredo. Eu fiz pão 2 vezes. Uma vez virou peso de porca. Escorar a porta. E o outro eu dei pro cachorro, nem ele quis comer. Aí eu vi que eu não tinha muita manejo com o pão, né? O que o Alex pensa pro futuro, assim? O que está no seu horizonte na questão dos cursos, questão da escola? Porque o seu público tem aumentado bastante, né? Como você mesmo disse, você recebe convite para ministrar aulas em outras escolas e para você ministrar aulas em outros locais do Brasil. Como é que você vê essa... Eu gostaria muito de ver o ISPA em outros lugares. Acho que hoje o meu maior desafio talvez seja desvincular a escola da minha imagem. Porque as pessoas acabam querendo fazer o curso com o Alex. Eu também gostaria. Então, eu gostaria muito de que a escola fosse um local de outros professores. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo, enquanto eu estou gravando aqui, está tendo curso lá na minha escola. Que legal. Então, a escola está sendo sublocada para a escola italiana de pizza. Então, acho que hoje é a única sublocação que eu faço. Né? Eu não vou sair sublocando para qualquer pessoa também. Por amor à pizza. Por amor à pizza, está tendo curso de pizza lá na escola enquanto eu estou aqui. Mas eu gostaria que isso acontecesse mais vezes. Então, se você quer estar aqui me vendo, é um profissional, quer usar a escola, né, como veículo para ministrar a sua aula, nos procure. A escola, eu acho que a escola ela não pode ser de um único professor. Então, acho que esse é o meu maior desejo. Eu quero receber outros professores no ISPA e, quem sabe, o ISPA pode estar em outros lugares pelo Brasil, né? Muito bom. De forma presencial. Uma vez o Jô Soares disse um negócio que eu levo para a vida inteira, que é o seguinte: você lê um bom livro, dê esse livro para alguém. Exatamente. Porque o conhecimento tem que circular, né? A boa informação precisa circular. Sim. E eu levo isso comigo, tanto que eu não tenho nenhum livro na minha casa, eu sempre... Legal. Vou entregando e vou falando para as pessoas. Alex, uma última curiosidade, assim, que a gente tem já caminhando para o final e tal. Qual que é o seu plano do nosso podcast? Assim, para mim... É um prazer te receber, porque uma coisa é a gente ouvir falar, e aí é a lenda, né? Agora, poder trocar com você tem sido uma experiência muito boa nesses últimos dias, principalmente por entender o cuidado que você tem com as coisas que você está fazendo, entender o amor que você coloca nas suas coisas, e isso para mim é aproveitar o dom que Deus te deu, sabe? Uhum. Quando você coloca tempo, dedicação naquilo para fazer o melhor que você pode, né? O que te inspira em prosseguir nessa caminhada? As pessoas. O pão é um pretexto. A transformação que o pão causa na vida das pessoas. As pessoas. O ISPA é um lugar de encontros. É muito interessante ver quando uma masterclass, por exemplo, de 3 dias, quando ela começa, que os alunos estão ali e o terceiro dia é completamente diferente. Já deu aquela liga. Eles falam a mesma língua, são um grupo de pessoas que falam a mesma língua e têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo, com histórias muito parecidas, e isso é contagiante para quem está lá, entendeu? E ver isso acontecendo, promover isso para eles, é muito mais do que pão. Eu amo fazer pão, amo o contato com o pão, quero melhorar a cada dia mais como profissional, mas a minha missão é muito além do pão. Seja no ISPA, seja em Moçambique. Às vezes eu me pergunto, né, por que ir para Moçambique todos os anos?
porque estar lá é o meu lugar. Eu me sinto inteiro. Fica aqui meu convite para vocês visitarem a Moçambique comigo, quem sabe fazer esse relato, acompanhar e trazer essa história um pouco mais de perto. A gente anda de táxi lá, e táxi é a bicicleta. Que legal! A gente faz... O táxi para, a gente monta na garupa da bicicleta, chão de terra batida, sol nascendo, em direção à aldeia. Eu me sinto bem lá. Eu me sinto seguro lá. Eu me sinto amparado lá. Muita gente chega para mim e fala assim, poxa, que bom que eles têm você lá. E eu falo, puxa, que bom que eu tenho eles lá. Com certeza. Que bom que eu tenho eles lá. Então, assim, da mesma forma, que bom que eu tenho eles lá em Moçambique, que bom que eu tenho os alunos por perto. Porque eu preciso deles também. A minha equipe de marcha, ela quase dá um treco comigo, porque eles acham o seguinte, Alex, foca só no online. Você vai atingir mais pessoas, você vai abranger mais gente, tal, vai ficar mais fácil a nossa comunicação. Comunicar 2 produtos não é fácil, você sabe disso. Com certeza. Né? Então, é difícil comunicar o presencial com o online, mas eu gosto desse contato com o aluno. É um desafio, Sim. Né? Seria muito mais fácil gravar uma vez, deu certo, vende isso e pronto. Fazer ao vivo e junto, toda vez junto, é muito mais desafiador, mas para mim é algo que eu preciso disso. Eu preciso promover encontros. Quantas pessoas foram, não sei se você vai entender o que eu estou falando, mas quantas pessoas foram tratadas e curadas dentro do ambiente da minha escola? É algo mágico que acontece lá. É a restauração. É. Cara, eu acredito muito nisso, porque eu acredito que todos somos energia. E o que a gente está fazendo aqui é trocando energia, né? Sim. E isso acontece muito, muito fortemente quando as pessoas estão em comunhão, executando uma mesma tarefa, né? Uhum. Então eu acredito muito nisso. E aí a gente estava brincando agora com o time que está conosco aqui, e as pessoas que trabalham conosco são muito importantes também na montagem, na estruturação. Então eu entendo muito isso que você está falando. Que recado que você deixa para nossa audiência que está afim de seguir carreira e se estruturar e se especializar no mercado de panificação? Tem uma brincadeira que a gente fala que caiu farinha no pé, já era, não tem volta, tá? O meu recado é você dar o seu melhor, porque fazer pão todo mundo faz. Sim. A gente infelizmente, não são todos os lugares que a gente encontra pães de qualidade, produtos de qualidade. Fazer um produto de qualidade requer muito tempo, muito estudo, muita dedicação. Sim. Vou te dar só um exemplo. Você fazer um pão de forma. Nossa, fazer pão de forma é tão fácil. Você precisa da quantidade certa de massa para aquela forma. O tempo certo de fermentação antes do assamento para ele não estourar dos lados. Porque eu não quero um pão de forma torto. Eu quero ele redondinho, que caiba dentro da minha sanduicheira na hora de assar. Isso requer estudo, isso requer prática, isso requer fazer, colocar a mão na massa. Então, não fique preso nos livros, não fique preso nos seus conceitos. Você pode estudar um livro, pode ler um bom livro, pode assistir uma aula aqui no Massa Madre, mas assista colocando a mão na massa. Fazer pão é criar parâmetros e referências. De que forma? Não fica trocando de insumos a todo momento. Estabeleça uma farinha de qualidade, usa essa farinha. Estabeleça um conjunto de utensílios. Estabeleça bons equipamentos. A mesma quantidade de massa. Se você só de olhar a massa, você vai saber que ela está no momento certo de assar. Se você muda muita coisa, se você muda os seus utensílios, muda a receita toda hora, muda a farinha, você não sabe o que esperar da massa. Sim. E você começa a dominar o processo quando você sabe exatamente como a massa vai estar naquela etapa do processo. E a massa é viva, né? É viva. Se você trocar o ingrediente, você vai mudar o tipo de... Exatamente.
o tipo de processo químico e vai ter uma outra massa. Sim. Alex, nós estamos chegando ao final. Foi um prazer para mim prazer é tudo estar meu. com você. Espero que a gente consiga fazer mais coisas juntos. Conte comigo. A casa está aberta. Eu acho que a gente tem muita coisa pela frente que a gente pode fazer junto. Como é que a gente te acha nas redes sociais? @padocadoalex, padocadoalex.com, tá? padocadoalex.com, nosso site, Instagram, @padocadoalex. Manda uma mensagem para lá. Vou ficar muito feliz de receber você que está nos vendo aqui, lá no ISPA ou aqui em São Paulo. Gente, esse foi mais um episódio do Massa Madre Talks. Eu estou muito feliz de tê-los conosco mais uma vez. Até a próxima e tchau!